Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Rafael aqui. Bom galera, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria da informática, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos teóricos da informática, né? E aí pode ser que você esteja se perguntando agora, né? Você está vendo o título ali na tela, Teoria da Informática 3. Aí você pode pensar assim, ué professor, mas já? Teoria da Informática 3? A gente mal começou e já está na Teoria da Informática 3? Bom, deixa eu só lembrar vocês que no sexto ano nós tivemos o assunto Teoria da Informática, que é como se fosse o Teoria da Informática 1, né, digamos assim. Depois no sétimo ano nós tivemos a Teoria da Informática 2 e agora no oitavo ano Teoria da Informática 3. É um processo, né? Então, antes da gente começar, deixa eu só fazer aquele lembrete de sempre, que vocês não só podem, como devem, pausar o vídeo em diversos momentos, né, para poder copiar, para poder anotar, né? Isso é super importante. E nós vamos ter também algumas perguntinhas para vocês responderem depois que a gente der uma olhada no assunto teoria da informática, tá? A correção não vai acontecer hoje, não é simultânea, tá? Vocês vão fazer com calma durante a semana, né? Vão responder essas perguntas com calma para que a gente possa corrigir juntos numa próxima aula, ok? Então vamos lá, vamos começar. Teoria da informática. Vamos falar aqui sobre o processador. Ó, a unidade de processamento ou processador ou CPU, que é uma sigla que vem do inglês, significa Central Processing Unit, e numa tradução seria, né, unidade de processamento central, fica acoplada à placa-mãe. O processador tem três funções básicas: realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas, manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, administrar na memória central, além do programa submetido, os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando seu processamento. O processador é uma peça fundamental não apenas dos PCs, né, dos computadores, mas também de celulares, videogames, tablets. Todos esses dispositivos precisam de processadores para funcionar. O processador se comunica com outros circuitos e placas que são encaixadas nas fendas, slots, os espaços onde a gente faz os encaixes das placas, né? Ou seja, conectores da placa-mãe. O caminho pelo qual se dá essa comunicação é denominado barramento. No caso, a comunicação, né, entre as placas e as demais placas do computador com a placa-mãe, né? Vamos lá. Tipos de processadores. Os primeiros processadores não eram compostos por uma unidade central. Apenas no início da década de 70 que surgiram as CPUs desenvolvidas em circuitos integrados e num único chip de silício. Agora a gente vai dar uma olhadinha, né, em algumas marcas, algumas das principais marcas, né, de processadores do mercado, né? Vamos começar pela Intel. E aí eu vou destacar alguns pontos importantes, né, da história, né, desses fabricantes, né, de processadores, dessas empresas, dessas marcas, né? Vamos lá. Então, a Intel primeiro. As CPUs 386 e 486 foram lançadas entre o meio e o fim da década de 80. Aí já fazendo um salto aí, né? Em 2002, a Intel lançou o Pentium 4, substituído posteriormente pelo Pentium D. Em 2006, a Intel lançou sua linha Core. Em 2010, a Intel anunciou os modelos Core i3, i5 e i7. Em 2017, a Intel lançou no Brasil a sétima geração dos processadores Intel Core i. A próxima empresa é a Cyrix. Vamos lá.
Sua primeira investida no mercado foi com o CX486DX, lançado em 1993. Em 2000, a Cyrix apresentou seu novo processador, o VIA Cyrix 3. Anos depois, a Cyrix foi comprada pela VIA Technologies, fabricante de chipsets. O Cyrix 3 foi o primeiro processador feito pela VIA com a marca Cyrix. E agora aqui a AMD. Começou produzindo clones do 386 e do 486, similares aos da Intel, porém mais baratos. Quando a Intel lançou o Pentium, a AMD lançou o 5x86. Durante anos de desenvolvimento e concorrendo com a Intel, os processadores AMD ganharam espaço no mercado. Vamos lá. Processadores de outros dispositivos. Os processadores para celulares e tablets podem atingir bons desempenhos com excelente economia de energia, pois são alimentados a bateria. Já os computadores são alimentados diretamente da rede e necessitam de mais energia para operar em maiores frequências, ou seja, em maiores velocidades. Tanto um videogame quanto um computador rodando um jogo são basicamente constituídos pelos seguintes elementos: processador, memória e placa de vídeo. O processador faz os cálculos necessários e executa as funções do jogo. A memória guarda os dados do processador e os gráficos. A placa de vídeo processa os gráficos e os exibe na tela. Os notebooks, os laptops, possuem diversas limitações, tais como espaço físico, temperatura, energia elétrica, frequências, entre outras. Essas limitações resultam em velocidades mais baixas, menor quantidade de processadores auxiliares, memória mais lenta, preenchimento de texturas reduzido e outros fatores que dificultam a execução das atividades. Bom, aí depois disso, aqui sim começam as perguntas, tá? São 9 perguntas no total. Vou só fazer a leitura delas aqui para vocês, Mas vocês vão poder responder com calma. A correção não é para hoje ainda, como eu disse, nós vamos corrigir numa próxima aula. Então vamos lá. Número 1, o que significa a sigla CPU? Número 2, quais as principais funções do processador? Número 3, além de ser peça fundamental para o computador, quais outros dispositivos também precisam do processador para seu funcionamento? Número 4, quais as principais marcas de processadores do mercado? 5, qual a diferença entre o processador do computador e o de outros dispositivos? 6, tanto um videogame quanto um computador rodando um jogo são basicamente constituídos por quais elementos? E as últimas, número 7. O que o processador faz no videogame? 8. Quais limitações possuem os notebooks? E a número 9. E no que essas limitações do notebook resultam em seu funcionamento? Bom, essas são as perguntas para vocês responderem. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Fico por aqui. Vejo vocês em breve. E lembrem-se, lave suas mãos, use máscara, fique seguro, fique segura. Tchau, tchau, pessoal.